Oi, viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, a esta nova viagem que nós vamos fazer. E eu lhe pergunto para começar, como anda a prática da sua caridade? Será que você faz caridade mesmo? Ou será que está só no assistencialismo e na esmola? Na nossa viagem de hoje, nós vamos refletir com Emmanuel sobre essa questão de caridade de um lado, esmola do outro. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita. Se não é inscrita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações. Se quiser adiantar, já pode deixar um like agora. Se não, no final você pode mudar para dislike e, sobretudo, um comentário. Diz para mim como é que o nosso trabalho está sendo recebido por você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, você, meu amigo, minha amiga, que passou aqui pelo canal e não é espírita, ou é simpatizante, ou quer saber que história é essa de que a esmola diminui, que a esmola degrada e o amor eleva, o amor engrandece na nossa prática da caridade. Mas é basicamente isso mesmo que nós vamos conversar hoje, sobre isso mesmo que nós vamos conversar hoje. Porque assim, muita gente, mas olha, ao longo de muitos e muitos séculos, pensa que caridade é tirar algumas moedas do bolso, é pegar aquelas moedinhas que estão no painel do carro e entregar para a criança ou para o pedinte do lado de fora, sem nem olhar para o rosto dessa pessoa. Muitas vezes a necessidade material, muitas vezes a fome, faz que as pessoas estendam a mão e aceitem esse tipo de benefício material. Mas será que isso eleva? Será que isso edifica? E olha só que coisa interessante. Isso faz parte dos conceitos doutrinários. E o Emmanuel, num dos presentes que eu ganho todas as vezes que eu vou participar lá das palestras públicas do canal Espiritismo Net, ele traz para nós uma reflexão muito saborosa aqui no livro Fonte Viva. Ele vai nos acompanhar ao longo de todo o nosso estudo, mas nós temos as reflexões com base na doutrina primeiro. E ele deu o título, nesse capítulo 60 do Fonte Viva, simplesmente de esmola. Ó, capítulo 60, esmola do Fonte Viva. Uma palavra, esmola. Esmola soa mal, né? Esmola faz a gente dar aquela sensação de que você está lidando com um mendigo, com um pedinte, com alguém maltrapilho, que está pedindo umas moedinhas para não passar fome. E às vezes é tudo isso mesmo. Mas o Emmanuel vai falar sobre esmola, gente. Será que a base doutrinária para isso? E olha só que coisa interessante. Normalmente, aqui no Fonte Viva, na série de livros que ele faz essa exegese lá do Evangelho, ele pega um versículo. Nesse caso aqui, ele pegou meio versículo. Pegou menos do que um versículo inteiro para puxar esse fio de meada e trazer a nossa reflexão como tem sido a nossa prática da caridade. Se nós estamos restringindo, como vimos fazendo há milênios, a prática da caridade ao simples assistencialismo, ao simples dar coisas, a usar o dar coisas como um passaporte para chegar no reino dos céus. Mas eu vou deixar para discutir mais em profundidade a caridade nesse conceito segundo Jesus na palestra do mês que vem. Na desse mês, nós vamos ficar aqui com o Emmanuel. Pego nesse termo ali, esmola. Será que no Espiritismo a esmola vale? Será que no Espiritismo, ou qual é a visão que os espíritos da codificação tinham sobre o Espiritismo? E é aí, nessa hora, que a gente deixa um pouquinho de lado aqui o Fonte Viva e entra na nossa obra básica. Entra no Livro dos Espíritos para a gente poder ver se lá os benfeitores espirituais trazem para nós a informação. Mas antes disso, como eu estava falando, o Emmanuel pinça meio versículo. Esse aqui, ó, esse meio versículo que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, 41, metade do 41 só, em que Jesus diz, é Jesus falando, hein, gente? Dai antes esmola do que tens. Eu não vou nem fazer grande, porque eu já botei grandão ali, você está lendo junto comigo.
dai antes esmola do que tendes. Ponto. Ou do que tiverdes, né? Como a gente deixou ali. Depende da tradução, ali é do que tiverdes. E olha só que coisa interessante. Jesus manda dar esmola. A gente se pergunta se aqui no Livro dos Espíritos a esmola está respaldada. Por quê? Se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, alguma conciliação a gente tem que trazer daí. Mas antes, calma, porque todas as vezes que nós vamos estudar Jesus, nós temos que entender o contexto. Porque esse pedacinho de texto, esse meio versículo fora do contexto em que ele foi dito, pode parecer absurdo, pode parecer um mero convite ao assistencialismo. E olha que lendo esse meio versículo teve muita gente que passou várias encarnações só dando coisas materiais. Achando que caridade era dar coisas, dar coisas, dar coisas, encher barriga. Tudo isso é necessário muitas vezes, ainda mais numa sociedade empobrecida como essa que nós vivemos. Mas não é só isso. Então, texto, fora do contexto, é pretexto, e a gente vai ter que refletir sobre como e quando Jesus diz isso, ou por que ele disse isso, e se na doutrina espírita nós temos respaldo para isso. Vamos primeiro aqui, na doutrina espírita, para a gente poder começar da nossa base doutrinária. Afinal de contas, para nós espíritas não temos que pegar um versículo do texto evangélico e torturar ele até ele confessar que é espírita, como diz o nosso amigo Jorge Alahá lá nas suas lives. Então a gente tem que pensar o seguinte, está aqui, está no evangelho, mas como é que é a leitura espírita disso? E aí, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec já está estudando a perfeição moral, capítulo 11 da terceira parte, ele vai perguntar para os amigos espirituais, e eu suponho que tanto a questão 888, que vocês vão começar a ver aqui, quanto a questão 888A, foram respondidas pelo mesmo Espírito Vicente Paulo, que na 888 ele colocou lá o autor da resposta. Na 888, que é essa primeira aqui, não tem o autor, mas o texto, o contexto é o mesmo, e eu acho que foram respondidas pelo mesmo Espírito. Mas olha que coisa interessante que Kardec pergunta para nós começarmos o estudo, antes mesmo de abordar o texto do Emmanuel lá do Fonte Viva. Que se deve pensar da esmola? E o Espírito responde, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, e embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover à vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Meus amigos, minhas amigas, só essa pergunta e essa resposta já daria uma palestrona. Mas a gente está encaixando isso aqui no contexto do texto do Emmanuel, que trata da esmola. E olha só que coisa interessante como é que o Espírito responde, né? Condenando-se a pedir esmola, o indivíduo se degrada. Então a gente já começa a perceber que aquele assistencialismo, que o vício, às vezes, porque às vezes é vício. Às vezes não tem a ver com quem dá, tem a ver com quem recebe, que quer receber pelo menor esforço. Então a gente tem que ter muita cautela em relação a isso. Mas olha só, se degrada, se embrutece. E esse pedacinho que eu deixei ali de amarelo é uma reflexão importante para esses nossos dias de hoje. Principalmente para nós espíritas, que ficamos levantando bandeiras políticas, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a nossa doutrina nos propõe a fraternidade, o carinho, a compreensão, o cuidado do outro, assim como Jesus, o cuidado do outro, o prover a felicidade dos outros também assegura para nós a felicidade. E aí, olha só que coisa interessante. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover o fraco. Ou seja, quem é que representa a sociedade no momento que nós vivemos, nos países, nas estruturas que nós vivemos? É o Estado. Nós somos membros da sociedade, determinamos, né, os nossos representantes, eles tomam decisões, eles decidem o uso dos recursos que são aplicados na sociedade em prol da sociedade. Deveria ser assim. Nos países evoluídos, na sociedade evoluída, num planeta evoluído, será assim com certeza. Basta ver o governador de nosso lar lá, que não é o que ganha mais din-din e o que fez mais conchavo, é o que tem mais mérito. Então chegará um momento em que nós, sociedade, colocaremos para governar a nossa sociedade representantes verdadeiramente dignos. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O importante é que a sociedade
representada ali como elemento de ação no Estado, deve prover a necessidade do mais fraco. Por quê? Porque lá no passado, no século XX, no século XIX, quando a doutrina foi codificada, o Estado se omitia. A sociedade não sabia que tinha que cuidar dos outros, dos mais necessitados. Na época de Kardec, gente, tinha uma falange de viúvas, de órfãos, de miseráveis, de idosos abandonados pelas ruas de Paris, mendigando, estendendo a mão e pedindo esmola, como ele vai analisar depois lá no livro Céu e Inferno. Então é muito importante da gente estar atento a isso. Hoje a gente entende que isso não pode, não deveria acontecer. Que a caridade, segundo a doutrina espírita, não pode rebaixar as pessoas, embrutecer as pessoas. E que cabe à sociedade. Eu, você que está me assistindo, ela que está assistindo também, alguém que for assistir depois. E nós, na hora que formos escolher os nossos representantes, nós temos que levar em conta isso. Então, por que isso? Porque a caridade dada por alguns, a doação da cesta básica na porta do centro, né, o projeto social criado para atender uma necessidade urgente, eles podem acabar. E é isso que vem a parte final ali do texto. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, dos que não podem, os que podem têm que trabalhar. Dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso, ter ou não ter alguém para entregar a moedinha ali no sinal de trânsito, e da boa vontade de alguns. A cesta básica e tudo mais, que pode ser que chegue um momento que não tenha mais esse projeto. Então tem que ser alguma coisa bem fundamentada. Por isso, para nós espíritas, entender isso e lembrar lá da Loas, que a gente também vai falar nela no mês que vem, na palestra do mês que vem, sobre a caridade segundo Jesus, mas hoje é a esmola, né, é um prelúdio daquilo que a gente vai refletir lá segundo Jesus, a gente começa a perceber o seguinte, é o Estado sim. São os planos, os projetos de assistência, de amparo social, sim, que vão garantir isso. Aos que não podem trabalhar. Por isso que tem que ter uma verificação. E como se não bastasse isso, como se não bastasse essa questão 888, lá na quarta parte, já quando está pensando nas penas e gozos presentes, Kardec fala, estuda a respeito da fome e ele traz para nós a questão 930. Essa então é taxativa. É a sociedade que tem que assumir a responsabilidade. Olha só. É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência das moléstias ou de outras causas que independem da vontade delas? E Kardec faz uma pergunta longa, né? A gente começa a ver ali a pergunta é longa e a resposta é curta. Olha como é que os Espíritos respondem. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ou seja, no slide anterior era uma sociedade organizada segundo a lei de Deus. Aqui é uma sociedade segundo a lei do Cristo. Mesma coisa, gente. O importante é a gente considerar aquilo ali, ó. Existe uma parte em que as pessoas são capazes de prover e não fazem por uma série de preconceitos ou de acomodação, e existe uma parte em que de fato as pessoas não têm como. É nessa parte que o projeto, que o Estado, que a sociedade tem que agir e tem que prover e tem que socorrer. Então é natural que nós pleiteemos isso, é natural que nós recorramos aos projetos, aquilo, e encaminhemos aqueles assistentes. Por quê? Porque de vez em quando nós, Centro Espírita, fazemos aquela parte de cima ali. Começamos a fornecer material, mas sem verificar se a pessoa está realmente fazendo bom uso daquilo, se os filhos estão matriculados na escola, se o marido está trabalhando. Porque de vez em quando é tão mais fácil, né? Pega a cesta básica no centro espírita no final de semana, na igreja católica no outro, na igreja protestante no outro, e aí um dia vai lá no CRAS e busca também algum tipo de donativo dado pelo Estado. Isso numa acomodação grande. Então vamos ver. Tem condições? Tem meio de sair? Porque a caridade no Espiritismo, o serviço assistencial espírita, ele necessariamente tem que ser temporário. Ele não pode ser permanente, a não ser que nós estejamos naquele caso, na segunda parte da pergunta ali. Das pessoas que, mesmo sem preconceitos, mesmo sem acomodação, elas estão doentes, elas não podem, elas têm limitações. Nesse caso, numa sociedade orientada segundo a lei do Cristo, organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então a parte que entra para cuidar desses que não podem cuidar de si é responsabilidade
da sociedade. Não é só do centro espírita. Então não vamos nós nos apossar das famílias carentes, porque no passado você tinha isso. Na primeira casa espírita que eu frequentei, tinha uma senhora que ela tinha os pobres dela, que ela tinha prometido para a mãe dela que ia cuidar de determinado número de famílias carentes. E eram os pobres dela, e ai de quem se metesse a ajudar os pobres dela. Como se isso fosse um trampolim, ou se fosse uma escada para chegar num plano superior, para chegar num plano maior. E aí a gente começa a pensar assim, bom, o serviço assistencial espírita então não pode ser esmola. Mas o Emmanuel vai falar de esmola. Será que ele vai falar bem? Será que ele vai falar mal? Ou será que aí o Kardec insiste lá com São Vicente de Paulo, né, a respeito da esmola? E ele pergunta assim, na questão 888A. Dar-se-á reproveis a esmola? Porque ele tinha falado antes que, se condenando a pedir esmola, o indivíduo se degradava. Ou seja, parece que o espírito não gosta muito. Principalmente que ele transferiu para a sociedade a responsabilidade de cuidar dos fracos. E não de cada um de nós dando esmola nos sinais e tudo mais, certo? Aí ele responde assim, não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do necessitado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Aí a gente olha para esses dois slides aqui e começa a entender que Vicente de Paulo não reprova a esmola, mas reprova a arrogância, a forma de usar a esmola, o benefício material como um trampolim para fazer as criaturas chegarem a um plano superior, que não faz nenhum sentido. Tem gente que vai anotando quantas cestas básicas dou até comprar um duplex com piscina do lado de André Luiz, lá em nosso lar. Então a gente é chamado a isso. E aí nesse segundo slide aqui de baixo, é interessante o Espírito chamar a atenção. A verdadeira caridade. A caridade, segundo entendia Jesus, ela é bondosa, ela é benévola e ela está tanto no ato quanto na coisa que é entregue. Não basta você entregar aquela cestona pesada, cheia de gêneros, às vezes coisa que a pessoa não sabe nem comer. Né? Já imaginou você colocar numa cesta básica tâmaras, damascos, que não são nem do nosso país? Tem gente que não sabe nem o que é aquilo. Eu juro que eu não sabia até há pouco tempo o que era comer tâmara. Experimentei agora nesse ano de 2025, hein, gente? Então olha só que coisa interessante. A gente às vezes quer encher o material, dar bastante coisa, mas e o ato? E a forma como é entregue? É gentil? Tem um sorriso? Tem acolhimento? Essa é a questão. E ao ponto dele chama assim, olha, pode ser que a necessidade, que a fome, faça a criatura aceitar, mas o coração não se edifica, não se move, não cria um impulso de transformação daquele que recebe, para que ele se sinta digno, para que ele se sinta um igual. É aquela velha história, não, a gente faz a fila dos pobres aqui, vai entregando na porta do centro para eles não entrarem e não sujar o porcelanato que a gente colocou novo no banheiro. Está errado. Quando nós vemos os vídeos, os documentários sobre Chico Xavier, ele estava lá na fila, junto com as pessoas. E antes de entregar, às vezes, aquela sacolinha magrinha, com pouquinha coisa, ele estava conversando com um, tirando ideia do outro, né, vendo como é que era a necessidade de alguém, dando um sorriso, dando abraço. Ou seja, não basta só entregar as coisas. É preciso que também nós entreguemos um pouquinho de nós. Aí a gente chega no texto do contexto. Agora sai o Livro dos Espíritos, volta aqui o Fonte Viva, para a gente poder entender aquele meio versículo que Emmanuel pensou no capítulo 60. Da gente dar esmola do que tivermos. Por quê? Porque ele tem que estar num contexto. E qual é? Num contexto em que Jesus conversa com os fariseus. Eu peguei alguns versículos antes, um versículo depois desse que o Emmanuel pegou, só para a gente entender a historinha. E ver o quanto que o texto do Emmanuel, que está aqui no Fonte Viva agora, ele é interessante para nós. Ele faz a gente realmente perceber assim, gente, olha só, não é que os dois textos estão de acordo e que aquela ideia antiga de dar esmola, encher cesta básica, caridade puramente material, já está fora de moda no Espiritismo há um bom tempo, já deveríamos rever isso. Mas Jesus também não faz apologia à esmola assistencialista. Ele fala com pessoas
apegadas demais ao exterior, aos fariseus. Olha o que Lucas diz. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem faz o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola do que tiverdes, e todas as coisas vos serão limpas. Agora a gente tem um versículo inteiro. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem, contudo, deixar de fazer aquelas outras coisas. Ou 2 textinhos bonitinhos, ou 2 slidezinhos que faz a gente refletir bastante. Presta bastante atenção que aqui, olha só, tem todo aquele ritual, toda aquela coisa apegada à exterioridade, lavar as mãos, que era um ato de higiene, gente, por favor. Nenhum de nós está dizendo que tem que comer sem lavar a mão, não. Ao contrário, a pandemia ensinou a gente que lavar a mão faz muito bem para a saúde do corpo todo. Mas ele está falando com o fariseu. Ele está falando com alguém que bastava ter uma roupa limpa, que bastava fazer assim lá perto do muro ou então no templo e achava que estava kit com Deus. E é nessa hora que ele fala aqui, ó, aquele versículo 39, que a gente vai voltar, ele reaparece com com outro texto, mas ele reaparece, a mesma ideia aparece no texto do Emmanuel aqui no Fonte Viva. Que a gente tem, os fariseus têm muito cuidado de limpar o que está por fora do vaso, o que está por fora, ou seja, atos externos. E esquece, ali Jesus pegou pesado, né? O interior está cheio de roubo e maldade. É fofoqueiro, é interesseiro, é ambicioso, é sovinas. Tinha um monte de gente assim no tempo dele. E aí ele vai chamando a atenção, porque já remete para Deus, né? Quem fez o exterior também não fez o conteúdo, não fez o interior? E o versículo, olha lá, 41. Né? Dar esmolas do que tivermos, e todas as coisas vos serão limpas. Ou seja, usar a prática da caridade como uma forma de nós nos purificarmos. Não pode ser um negócio só material. Tanto que Jesus disse assim, mas e a caridade material então está dispensada? Não, ele não dispensou nem os rituais dos fariseus. Olha aqui, olha só que coisa interessante, esse último pedacinho. Né? Ele fala que paga o dízimo da hortelã, da arruda, não sei o que mais, mas esquece o amor e a justiça de Deus. E aí, esquecendo a lei divina, esquecendo o sentimento, esquecendo o amor, por isso a gente fala lá no texto, no título dessa palestra. A esmola, faz a pequena e o amor engrandece. É exatamente isso. Por quê? Jesus disse, olha, pode continuar fazendo assim, pode continuar usando sua roupa branca, pode continuar lavando as mãos, mas não esquece do amor de Deus, não esquece da justiça de Deus, não esquece do interior. Então é todo um chamamento para que se faça uma análise do interior, do que nós realmente temos para doar, e não das coisas que passam pelas nossas mãos. É nesse ponto que entra Emmanuel. Agora, finalmente, a gente entra aqui no Fonte Viva para conversar a respeito da visão que o Emmanuel vai nos trazer da esmola. Ele não vai ficar batendo em quem dá coisas materiais. Ao contrário, assim como Jesus fez ali no versículo 42, ele diz assim, pode continuar fazendo isso tudo, mas acrescenta o sentimento, acrescenta o amor na prática da caridade material, porque a caridade material, minha gente, ainda é necessária. Século 21, 2025, quando eu estou gravando esse vídeo. E a gente ainda tem necessidade da caridade material. Basta olhar quanta fome em torno de nós aqui perto e até longe de nós em outros continentes, porque são todos nossos irmãos. São todos membros dessa grande família espiritual que habita a Terra e que foi convidada a progredir aqui. Então, como é que Emmanuel vê esse pequeno meio versículo que Jesus fala ali sobre dar esmola? Assim, olha só. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes.
Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Meu Deus! É outro daqueles slides que daria uma palestra. Olha que coisa interessante. O Emmanuel, primeiro, ele destaca que Jesus não coloca palavras fora de contexto. Cada palavra no discurso de Jesus está no lugar certo. É claro que a gente tem que ter ouvido Jesus falar no seu idioma. Então, todas as nossas traduções podem ter confusões, podem ter determinadas corruptelas, basta a gente ver o que Kardec fala lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que muitas palavras de Jesus ou não foram ditas por ele, ou não eram aquelas, ou mudaram de sentido ao longo do tempo. Então, Emmanuel chama a atenção de que assim, a fala do mestre precisa ser analisada. Ela tem beleza, ela é luminosa, mas ela tem sentido. Ela tem razão de ser. Por isso, Jesus diz que para os fariseus, tão acostumados com atos exteriores, né, o dar a esmola que limpa por dentro é a parte mais importante. O dar a esmola com sentimento. E aí ele ainda vai chamar a atenção de que, né, nesse ponto que a gente está ali, ó, dar o que temos, aí ele vai pegar no verbo, dar o que temos, que é algo nosso, que ninguém pode tirar de nós, é diferente de dar o que detemos. Ou seja, essa camisa, a câmera que eu estou usando para filmar, o material aqui no set do estúdio, não é meu, eu não tenho. Porque pode acontecer uma intempérie, tudo isso pode ser perdido, alguém pode querer tomar a minha camisa e levar embora quando eu estiver na rua, então não tenho. Meu mesmo, seu mesmo, meu amigo, minha amiga, é só aquilo que ninguém pode tirar, nem o tempo. Porque de vez em quando diz assim, o meu corpo, eu vou cuidar do meu corpo. Corpo teu, nada, tá tudo emprestado. O tempo vai tirar ele de você, não tenha dúvida. Por mais que a gente cuide, faça lanternagem, bata botox, estica daqui, estica dali, não tem jeito. A parte interna começa a envelhecer, começa a degradar e o tempo tira de nós o corpo que nós achamos que temos e só detemos por empréstimo. Por isso o valor tão grande da encarnação. Aproveita esse corpo enquanto ele está funcionando. Então o Emmanuel chama atenção para essa sutileza. O deter são as coisas materiais, são os bens que passam pelas nossas mãos, mas não são efetivamente nossos. Ah, mas é propriedade minha, eu trabalhei para conquistar. Sim, é uma propriedade lícita. Ainda assim, temporária. Ela não ficará com você para sempre. Por quê? Porque o uso vai fazer com que as coisas materiais se desgastem e sejam substituídas, e tenham necessidade de ser substituídas. E o nosso corpo também. Agora, nosso é a inteligência, nosso é o conhecimento, nosso é o sentimento, nosso é o sorriso que a gente usa esse corpo para expressar, nosso é o abraço que a gente usa esse corpo para envolver. Isso é nosso. E aí é sobre esse aspecto que o Emmanuel vai chamar a nossa atenção. Mas ele não descarta a caridade material. Assim como Jesus, ele não descarta a caridade material. Olha só, a caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. Esses dois slides falam exatamente o comentário que a gente fez antes. É temporário. Todas essas coisas que passam pela nossa mão, até o poder. Eu acho interessante ele falar a respeito do poder, não é? Aqui nesse segundo slide. Porque até o poder. Gente, a gente está num cargo, a gente está coordenador, a gente está presidente do centro, a gente está dirigente de uma cidade, prefeito, né, governante, a gente está, isso não é o que a gente é. Então é importante, e olha só, lá no primeiro slide, qual é a finalidade dessa prática da caridade que dá o remédio, que dá a assistência, que dá o pão? É exercitar a solidariedade e ensinar. Nós seremos livros vivos,
onde vão poder ler a nossa caridade, o jeito de praticar a caridade segundo Jesus. Então é bom a gente fazer segundo o nosso mestre, segundo o nosso modelo, segundo o nosso guia, porque senão a gente vai ser só mais um dos fajutos que na frente das câmeras doamos um montão. E se não tiver ninguém olhando, a gente guarda tudo no nosso bolso. Então é muito importante isso. E aí, Emmanuel chama a atenção aqui, ó, é temporário, não é seu, não te pertence. Então a gente pode até compartilhar, distribuir, a gente pode até usar isso num caso de mordomia, né, o ser o gestor, o mordomo daqueles recursos, para fazer o bem em torno de nós, ciente de que aquilo não é nosso, de que aquilo não nos pertence. E por quê? Aí o Emmanuel diz, assim como Jesus, lembra lá no versículo 40? Insensatos, quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Ali Jesus faz uma referência a Deus. E o Emmanuel também. Gente, como esse texto do Emmanuel está associadinho tanto com o texto de Jesus lá no Evangelho, quanto com a doutrina espírita. Nós vamos ver isso. Mas olha só, quem é que fez tudo mesmo? Olha o que Emmanuel diz. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. E é interessante que quando eu fiz esse estudo lá no Espiritismo Net, na palestra pública do Espiritismo Net, foi importante destacar aquilo ali. Porque de vez em quando é assim, eu tenho porque é meu mérito, eu estudei, por isso eu tenho uma carreira boa, uma profissão que me remunera bem, então eu tenho mérito, eu posso ter. Ninguém está dizendo que os bens adquiridos como fruto do trabalho são lícitos. Agora, algumas vezes nós detemos, porque nós não temos, nós conquistamos coisas materiais também para atestar a nossa necessidade. Não é necessidade de ter, é para verificar o quanto nós somos desapegados. O quanto, podendo ter, eu não me transformo em consumista. Aquela história de a cada ano tem que comprar um celular de último modelo, o outro está funcionando. Né? Tem um guarda-roupa cheio de roupas, uma gaveta cheia de meias, cheia de roupas íntimas, aquele monte de sapatos na sapateira. Tem gente que parece uma centopeia, tem mais de 100 pares de sapato. E aí o Emmanuel está chamando a atenção o seguinte, olha, mesmo que eu dê essas coisas materiais, não são minhas, porque foi Deus que construiu tudo, que permitiu que tudo existisse. São as leis divinas que agora, compreendendo melhor, nós conseguimos tirar um minério da terra, processar esse minério, obter o metal mais puro, fazer o veículo e ter um carro, por exemplo. Ou tirar o petróleo, fazer o fio sintético, ou pegar o algodão, fazer o fio natural e ter a roupa. Mas isso tudo faz parte ali do encadeamento das leis da natureza, das leis de Deus, minha gente. Não é nosso, não nos pertence. Então o que é nosso, Maurício? Aí você pode me perguntar, eu me perguntei quando eu estava estudando para preparar esse estudo lá para o Espiritismo Net, como eu me perguntei. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, em que assim, todas as coisas materiais são de Deus, o que é meu? O que eu posso dar de mim? Aí vem de novo aquela frase, aquele meio versículo, dar do que nós temos e não do que nós detemos, como chama a atenção o Emmanuel. E aí o que é meu, gente? O que eu posso fazer, né, sem deixar de lado o ato de dar coisas materiais, porque ele ainda pode ser necessário, ele ainda é urgente em um monte de instâncias em torno de nós, nas comunidades mais carentes em torno de nós, para que elas não se sintam revoltadas e achem que devam tomar à força aquilo que não recebem por concessão. Também longe de nós. E é exatamente aí que o Emmanuel faz a gente refletir. Ele vai jogar para nós aquela coisa para a gente fazer, não precisa ninguém responder em voz alta, tá? Eu não vou estar aí ouvindo, mas você também não precisa responder em voz alta as perguntinhas que o Emmanuel vai fazer para nós. Mas o que eu posso dar de mim? O que você pode dar de você que não seja de Deus, que não seja... Quer dizer, se bem que nós somos criados por Deus também. Mas aí são conquistas nossas, conquistas que nem o tempo, nem ninguém pode tirar de nós. E Emmanuel vai falar a respeito disso. Ele diz assim, olha, não olvidemos, quer dizer, não esqueçamos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos, que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos ou o que distribuímos com os nossos companheiros da luta diária?
Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações nós espalhamos? E essa conjuntinho de perguntas aqui, que vale como reflexão, que vale aproveitar naqueles momentos nossos de meditação. Primeiro se pergunte ali, o que eu tenho meu para doar? Olha, eu posso dispor do tempo livre, porque o tempo de trabalho, o tempo de descanso não são meus. São necessidades que eu tenho para garantir a sobrevivência na vida material. Mas o tempo de lazer é meu. Eu posso escolher usar como eu quiser. Posso escolher usar praticando bem, visitando enfermos, ou gastando tempo olhando para o teto, vendo série do Netflix. Não que seja errado ver série da Netflix, tá? Eu já assisto também. Mas eu tento equilibrar meu tempo. Não pode ser só série da Netflix, né, gente? Não só série de streaming, que às vezes não é na Netflix. Então é importante que a gente tenha muito cuidado em relação a isso. O que eu tenho de meu para dar? E aí, olha só, que espécie de emoção... Aqui são duas perguntas bem interessantes. Elas parecem semelhantes no primeiro slide e no segundo, mas elas são diferentes. Que espécie de emoção eu comunico aos outros? Quer dizer, quando eu estou lá doando, eu faço as pessoas perceberem que aquilo me dá alegria, que eu faço bem pelo bem que o bem me faz. É essa comunicação de emoção. Porque tem gente, meu Deus do céu, que parece leão de chácara. Senta aí, fica na fila, vai pra lá, faz aquilo, toma a cesta básica, agora tá na hora de ir embora. Que emoção que essa pessoa está comunicando? Que ela está ali aborrecida. Que ela foi para aquele trabalho carregando um fardo, achando que por aquele trabalho, fazendo aquilo, ela ia conseguir um lugarzinho melhor no reino dos céus. Essa é a questão. Que emoção que eu transmito quando eu estou fazendo bem? Que emoção que eu transmito quando eu estou lá na recepção do Centro Espírita distribuindo mensagem? Eu estou com um sorriso? Eu estou dando boa noite, bom dia, boa tarde para quem chega? Eu pergunto, é a primeira vez que você vem, seja bem-vindo, seja bem-vindo? Ou estou lá igual o robô, mensagem, 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 senta ali que ali tem a cadeira vaga, senta ali que ali tem a cadeira vaga, né? Na fila do passe, vai, é a sua vez. Isso é um robô, isso não transmite emoção nenhuma. E aí é aquela questão, se eu transmito emoção, o outro reage, não é assim? Então vem a perguntinha que está ali no segundo slide. Que reações eu provoco no próximo? Tá? O que nós distribuímos aos companheiros da luta diária? Que olha só que coisa interessante, né? Essa outra pergunta aqui, ela é também interessante, porque assim, às vezes nós queremos ser muito generosos, muito bonzinhos para os assistidos. Ai, meu irmãozinho pobrezinho, minha irmãzinha pobrezinha, com um sorriso, coitadinho, com abracinho. Aí o companheiro que estava cortando legume com a gente lá na hora da sopa, a gente dá um coice. Vou usar esse termo assim bem coloquial. Né? A gente dá um passa fora. Nós também não vivemos a fraternidade como quem faz o bem ao nosso lado. O que é que nós distribuímos para os parentes que estão em casa? Porque de repente eu saio para o centro para ser gentil, para ser generoso, e não sou generoso em casa. Só os gritos, só as encrencas, só apontando as falhas. Quer dizer, o quanto que eu distribuo de generosidade, de gentileza para os que convivem comigo nas lutas diárias. Aí vem a pergunta que parecia semelhante à outra da emoção, mas que não é. Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Será que os meus sentimentos são de fazer a caridade para fugir do umbral? Tem gente que pensa isso, é calculista. Vou fazer a caridade, porque aí os espíritos vão ver que eu sou bonzinho. Se eu sou bonzinho, eles vão afastar os obsessores e vão me levar logo para uma nuvenzinha para eu tocar harpa para Deus. Isso não vai acontecer. Não é desse jeito. E aí o Emmanuel, então, vai perguntar que tipo de vibração nós espalhamos. As pessoas que recebem o ato generoso que nós praticamos, elas saem dali vibrando felizes também, cientes de que elas não são as coitadinhas que estão ali incomodando, que estão fazendo, nossa, olha só aquela pobre coitada daquela senhora, acordou cedo, foi para o centro picar os legumes para fazer a sopa que eu estou comendo, tadinho de mim, e sai lá pesado porque está dando trabalho para os outros. Porque tem gente que chega assim, olha, eu não quero dar trabalho. Mas, gente, no trabalho do bem, nós deveríamos nos sentir felizes de fazer parte dele. Nós deveríamos sentir alegria por poder ir lá, acordar cedo, picar legume, encher cesta básica e também por abraçar o que vai receber, por mostrar um sorriso para os companheiros de jornada, por fazer perceber assim como eu me sinto feliz quando eu estou fazendo isso, como me faz bem fazer o bem. Então essas perguntas todas que o Emmanuel faz para nós, elas são importantíssimas.
Porque de vez em quando as pessoas acham que elas têm que ser aquela coisa caricata, né? Tô feliz, olha só, eu tô fazendo caridade. E depois que chega em casa, ai, tô cansado. Não aguento mais aqueles pobres barulhentos lá do centro. Aí reclama com a sogra, reclama com a esposa, né? Descarrega a frustração nos filhos. Calma, gente. O Emmanuel chama a nossa atenção. A caridade tem que ser leve. Mesmo quando nós associamos com a caridade material, a caridade tem que ser leve. Ela não pode ser uma aparência, um teatro. Naquele momento eu sou a pessoa mais generosa do mundo, mais feliz por estar fazendo a caridade. Depois eu só reclamo porque que as pessoas não estão cuidando bem, estão desperdiçando o material, não estão colocando os filhos na escola, deviam. Tudo isso tem que ser visto. Mas calma, vamos ver com o Emmanuel uma sugestão interessante de viver a caridade sem aparências externas de fariseu e sem indiferença. Olha que texto lindo que vai aqui caminhando já para o final desse capítulo 60 do Fonte Viva. Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar o riso estridente ou sorrisos baratos, a aparência, né? Mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. E olha só que coisa interessante, né? Não precisa ser um gaiato, um artista de stand-up comedy para fazer a caridade o tempo todo sorrindo, o tempo todo gargalhando, porque às vezes a gente está cansado. Às vezes nós fomos para o trabalho pelo compromisso do trabalho, mas não estamos sentindo dor física. Às vezes acorda com aquela enxaqueca, às vezes teve uma indisposição gástrica, tá lá, mas vai para o serviço, porque não ia melhorar se ficasse em casa reclamando que está sentindo dor, né? Então vai assim mesmo. Às vezes não aguenta aí, não vai. Porque também o trabalho assistencial não pode ser uma cadeia, não pode ser uma prisão que nos prenda. Mas, como o Emmanuel fala ali em cima, né? Para a gente não ficar também indiferente. Ah, eu tô dando, é caridade. Sem sentir, sem mostrar prazer naquilo. E aí mostremos prazer. Até porque, como ele vai falar aqui, ó, é indispensável para fazer essa caridade que toca os corações, para juntar a esmola, vou botar entre aspas, esmola, a doação material, a assistência material, aquilo que nós realmente temos. Porque a assistência material nós detemos. E o que nós temos? O sorriso, o carinho, a fraternidade. E aí, como ele fala ali, né, a boa compreensão. Usar as nossas reservas de boa compreensão, de amizade, o tesouro da amizade, ser fraterno de verdade. E o mais importante, para os perto ou para os longe. Por que eu estou comentando isso? Eu falei no começo do nosso estudo a questão da fome. E o Fraternidade Sem Fronteira, agora eu vou botar aqui a logozinho dele piscando para vocês poderem ver, né? Vai fazendo uma série de coisinhas. Porque a Fraternidade Sem Fronteira é uma ONG que assiste a projetos no Brasil e fora do Brasil. E uma vez perguntaram para o Wagner Moura, que é o fundador, o criador desse projeto, né, dessa ONG, por que atender o país da África? Por que projeto em Moçambique? Por que no Malawi? E ele respondeu assim, porque eles também são nossos irmãos. Existe o meu amigo, a minha amiga, que mora na comunidade aqui no bairro, do lado do centro espírita, que a gente frequenta, mas também existe aquele irmão, aquela irmã que está passando fome do outro lado do Atlântico. E que agora está um risco danado lá, até para os que trabalham, para os voluntários do projeto, porque, por exemplo, Moçambique está passando por uma convulsão social lá, um desarranjo político que pode gerar até uma guerra civil. Então a gente tem que estar muito atento e ajudar perto ou longe. O mais importante é ajudar com amor, é ajudar com carinho, é ajudar com alegria de viver, com alegria de fazer aquele bem, associar a coisa material à coisa espiritual. Por quê? Lembra do versículo 39, lá do capítulo 11 de Lucas, em que Jesus falava que os fariseus, né, estavam ali, né, muito preocupados em limpar o copo, o exterior do copo, do prato e tudo mais, mas por dentro estavam cheios de maldade e roubo, ou seja, era uma caridade externa, era a aparência. Pois é,
A caridade puramente material, sem sentimento, é igualzinho ao versículo 39 dos fariseus. E é o que o Emmanuel chama a atenção nesse texto aqui, olha só. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende luz para a ignorância. Gente, tem tanta coisa nesse texto. Primeiro que ele faz referência direta àquele versículo 39 lá do Evangelho de Lucas, capítulo 11. E segundo que assim, não basta só dar coisas. Não basta, é sempre reduzida, é sempre vazia a caridade que alimenta o estômago de cara amarrada, que não perdoa, ou então daquela que assim, não, para os meus eu vou comprar o melhor iogurte, o melhor óleo, o melhor queijo. Mas para doar para a cesta básica a gente bota aquele arroz de quinta, todo quebradinho, aquele óleo que é fedorento pra caramba quando tá, né, usando de uma marca desconhecida, que é misturada até com óleo de carro, brincadeira, gente. Mas às vezes é assim mesmo. Às vezes nós compramos o pro nosso bem acima do que é doado. Já está mostrando que a gente está fazendo diferenciação. O outro é um igual. Se você vai usar o seu atum defumado, dê também as latinhas de atum defumado lá na cesta básica. Dê o mesmo arroz que você compra para sua casa, lá para a cesta básica. Estou falando das coisas materiais. Por quê? Porque às vezes é só exterioridade. É só limpar o lado de fora do prato, o lado de fora do vaso, e não fazer nenhuma edificação interna. É deixar para lá, e aí o Emmanuel chama a nossa atenção. Às vezes, né, nós queremos fazer a caridade Pix. Ah, quanto é que precisa? Pá, faz um Pix. Pá, faz um Pix. Muitas vezes isso é urgente, é necessário, ainda mais se for para atender um projeto longe. Mas no nosso centro espírita, não pegou a coisinha lá no mercado, comprou lá no mercado e levou para o centro para doar, para montar a cesta básica, quando tem esse tipo de trabalho? Porque algumas casas hoje estão fazendo até mandar entregar, né, na casa dos assistidos a cesta básica. Tem a ver também com não forçar ninguém a cultivar os mesmos valores religiosos que nós. A gente tem que ser muito cauteloso nessa parte, porque pode ser que realmente, né, não trazer as pessoas para fazer uma palestra espírita e depois dar uma cesta básica, quebra essa associação aí de que eu estou comprando a atenção das pessoas com a cesta básica. Isso não é bom, tá aí a lei orgânica da assistência social para mostrar que a gente não deve fazer isso. Tendo ou não tendo dinheiro governamental, não é muito ético fazer isso, né? Você só recebe a cesta básica se você vier assistir a palestra no centro, se as crianças forem para evangelização. Mas é importante que a gente esteja aberto. E aí, de novo, lembrando que a caridade material é para nós nos sentirmos bem. Porque a cesta básica, por mais que ela seja rica, ela vai durar uma semana, 15 dias. E aquela pessoa, se ela não aprendeu a cuidar de si mesma, se ela não percebeu que ela pode ser gestora da sua própria vida, ela vai voltar a sentir fome. E aí o Emmanuel então vai traduzir. Quando ele vai fechar esse estudo para nós, quando ele vai encerrar esse capítulo 60, ele faz uma reflexão que eu acho muito gostosinha, que é muito interessante, porque assim, puxa vida, mas então se o Espiritismo não respalda o assistencialismo, que é a esmola, e pede que nós associemos a doar coisas materiais com o sentir o bem. Se Jesus, quando falou isso do dar esmola, não estava falando apenas da exterioridade, ao contrário, estava chamando a atenção dos fariseus, o que realmente Jesus quis dizer quando nos pediu para dar esmola do que nós temos e não do que detemos? É nessa hora que o Emmanuel, entendendo a nossa limitação intelectual e às vezes sentimental, resolve traduzir para nós. Resolve dizer assim, olha, na verdade, presta atenção aqui, Jesus quis dizer isso, a interpretação dele. Mas vejam se não faz sentido, olha só. O aviso do instrutor divino, Jesus, nas anotações de Lucas, significa, aí ele vai traduzir, dai esmola da vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Olha só que coisa interessante. Por isso, o nosso tema, a esmola pequena, o amor engrandece. Por quê? Porque a sugestão ali que Jesus estava dizendo assim, olha, dá da tua vida íntima, dê de você, se doe.
ao fazer o bem para os outros. Se doe ao praticar a caridade. Mas como que eu faço isso? Sentindo, amando. Isso é a parte importante. É necessário fazer? É necessário, mas faz com alegria, faz com bom ânimo. E por quê? Porque a única coisa que nós temos para doar de nós mesmos é o amor. O amor que se irradia em bênçãos, de felicidade e trabalho. Trabalho de quem? Ah, porque de vez em quando aquela caridade por correspondência, caridade por procuração, tem muita gente achando que isso também vai levar para o reino dos céus, tá bom? Então, é o amor que se irradia em felicidade e trabalho. Fazer um pouquinho. Cansar um pouquinho o corpo fazendo coisa boa. Paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Ou seja, posso dar uma lata de óleo, mas se eu der aquela lata de óleo com amor, ela vai engrandecer as pessoas e vai engrandecer a mim mesmo. Ela vai ser recebida com alegria, com generosidade e vai também nos fazer mais em paz e mais felizes. É essa a questão. É essa a proposta do Emmanuel. Para que o amor esteja presente. Não é deixar de fazer a caridade, não, minha gente. Não é deixar de fazer a caridade. Por isso, ele não se importou de pegar meio versículo em que Jesus fala de dar esmola. Mas não é esmola puramente material. É esse amor que é a maior dádiva de todos, é o amor que edifica, é o amor que engrandece quem dá e que aquece a alma de quem recebe. Eu espero, sinceramente, que com essas reflexões que o Emmanuel trouxe para nós, com esse embasamento doutrinário que nós conseguimos encontrar no Livro dos Espíritos, principalmente, que nós nos conscientizemos como sociedade que o prover as necessidades dos que não podem cuidar de si mesmos é urgente. E como sociedade, como indivíduos, fazer isso com amor, fazer isso com alegria, fazer isso pelo prazer de fazer o bem. Você se sente feliz quando faz o bem? Ou se sente apenas compensado? Ai, agora eu já paguei a minha cota de caridade dessa semana, posso atolar o pé na jaca e fazer outra coisa, continuar sendo egoísta, continuar sendo inimigo daquele meu inimigo, da minha inimiga, porque não tem problema mais, eu já dei a minha esmolinha ali e Deus vai levar isso em conta. Bom, vai levar em conta mais do que se você não tivesse dado nada, do que se eu não tivesse dado nada. Mas vai ser suficiente? Vai ser o amor que edifica, que irradia felicidade e trabalho? O amor que você sente, que você coloca na sua prática da caridade, te repleta, te dá uma sensação de como é bom fazer isso. Se faz, continue. Se não, reflita e talvez repense e mude as atitudes, como eu me sinto impulsionado a mudar algumas das minhas, principalmente aquela da caridade só por Pix, porque ela não dá muito certo, quando ela pode ser feita na prática aqui muito mais perto de nós. Espero que você tenha gostado dessa nossa reflexão, que tenha enchido a alma e a mente de reflexões boas, de sentimentos bons. Espero ter lhe passado bons sentimentos, para que esse ano cheio de trabalho, para que esse ano cheio de paz, nós já estamos no terceiro mês do ano, já não é mais nem tanto o começo do ano assim, ainda te inspire a chegar até dezembro de 2025 e a vida toda doando amor, em felicidade e trabalho e paz. Muita paz e muito obrigado pela sua atenção.